No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês 10 jogadores que simplesmente desaprenderam a jogar futebol. Jogadores que estiveram entre os principais nomes do futebol mundial. Jogadores que estavam em grandes clubes, que conquistaram Champions League, até Copa do Mundo. E que com o passar dos anos, com o passar das temporadas, o futebol desses caras simplesmente caiu. O desempenho do futebol desses caras ficou muito abaixo da crítica. Então vamos lá, vamos começar já com o Pogba, meio-campista francês, que recentemente esteve numa polêmica em relação ao doping, né? O exame antidoping do Pogba testou positivo para a testosterona e ele pode ficar até 4 anos longe do futebol. Pogba lá atrás ele surgiu no Manchester United e logo em seguida ele já foi para Juventus na temporada 2012 e 2013. O começo do Pogba, o começo da carreira do meio-campista francês foi excelente. Pogba foi eleito Golden Boy em 2013, foi eleito Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 de 2013. Então era um cara que criou muita expectativa no cenário do futebol mundial. No começo da Juve ele também conquistou 4 campeonatos italianos, participou da final, era um dos protagonistas da Juventus na temporada 2014-2015, onde a Juventus foi até a final da Champions League. O Pogba foi vice-campeão da Champions. E aí na Copa do Mundo de 2018 da Rússia, Pogba foi campeão mundial com a França, no qual ele era titular do time e era um dos principais destaques ali da seleção francesa. Porém, da Copa do Mundo pra cá, o seu futebol caiu demais. No Manchester United, por mais que ele teve ali alguns brilharecos, teve ali alguns momentos importantes, por exemplo, ele foi campeão da Europa League com o United, tendo um certo destaque, um jogo ou outro ali de destaque pela equipe inglesa. Com a seleção francesa também ele teve alguns outros bons momentos, foi campeão da Liga das Nações da UEFA em 2021, porém, não estava tendo a mesma consistência e não vinha apresentando o mesmo futebol da Juventus, por exemplo, né? O Pogba tinha realmente a expectativa, a gente tinha aquela expectativa, né, do Pogba de repente até se tornar a bola de ouro, né, do Pogba realmente ser um grande protagonista e ser a grande estrela de uma equipe. Se criou durante um momento essa expectativa em relação ao meio-campista francês. Então aqui tá o primeiro jogador da lista de um cracaço que simplesmente com o passar aí dos anos desaprendeu a jogar futebol. O próximo nome da lista é o Dele Alli, meio atacante inglês, que teve grande projeção mundial no Tottenham. No Tottenham, por exemplo, o Dele Alli levou o Tottenham à briga pela disputa da Premier League algumas vezes, também levou o Tottenham até a final da Champions League 2018-2009, sendo vice-campeão da UEFA Champions League. Porém, desde então, a gente pode considerar ali, basicamente, desde a temporada 2020-21, o Dele Alli teve uma queda abrupta no seu desempenho dentro de campo. O Dele Alli foi para o Everton em 2022, chegou até a ser emprestado para o Besiktas, onde ele ficou uma temporada, e agora retornou novamente ao Everton. Porém, ele ainda não recuperou o seu futebol e talvez aqui, dentre os jogadores que eu vou listar, talvez seja uma das maiores quedas técnicas e uma das maiores quedas de rendimento. Recentemente teve uma entrevista do Dele Alli para o Gary Neville, uma entrevista bastante famosa, teve bastante repercussão, em que o Dele Alli disse que estava enfrentando problemas psicológicos e que ele teve vários traumas durante a sua vida, como por exemplo o fato que ele foi abusado na infância, que ele já teve problema com drogas e até mesmo ele ter se envolvido com o tráfico antes de ser adotado com 12 anos de idade. Fica claro, né? O Dele Alli até também disse que pensou em se aposentar do futebol e ele é muito novo, né? O Alli tá aí com 27 anos de idade apenas, dá tempo ainda dele se recuperar e eu torço muito para que ele se recupere. É um cara de extremo talento quando surgiu, muito habilidoso, e tomara que ele consiga aí se recuperar, tomara que ele consiga superar, né, esses traumas e que ele possa fazer aquilo que ele mais ama, que é jogar futebol da melhor forma possível. Bom, galera, antes da gente continuar aqui, só deixa o seu like. Dedo do like, custa R$0 e ajuda muito, o Futebol Revoluciona, ajuda muito com que o YouTube possa divulgar os nossos vídeos na plataforma. Então, dedo no like, deixe seu comentário também, deixe a sua opinião, liste aqui nos comentários outros jogadores que você acha aí que desaprenderam a jogar futebol. Então, quero saber também a tua opinião. Se inscreva no canal também se você não é inscrito. Vamos continuar logo depois da vinheta. O próximo jogador aqui da lista é o Mario Götze. Götze surgiu lá no futebol alemão, no Borussia Dortmund. E o Götze, já quando ele surgiu como garoto mesmo, ele já se tornou ali um dos protagonistas do Borussia Dortmund, do Klopp. Götze foi 2 vezes campeão alemão, ajudou também a equipe do Borussia a chegar na final da Champions League. Só que aí teve um caso muito polêmico na época.
Götze fechou um contrato com o Bayern de Munique, foi contratado pela equipe da Bavária dias antes da final da Champions League, que seria entre Borussia e Dortmund, ou seja, ele jogaria a final pela equipe do Borussia, porém já tinha contrato fechado com a equipe do Bayern de Munique. Só que o Götze não jogou essa final porque ele havia se contundido, estava com uma lesão na coxa, e o Götze também ficou muito conhecido por ter sido o autor do gol da Alemanha na final contra a Argentina na Copa do Mundo de 2014, fazendo com que a equipe alemã se tornasse tetracampeão mundial. E aí o Götze estava em alta. Suas 2 primeiras temporadas com o Bayern foram excelentes, ele jogou muito bem, teve números ótimos, como por exemplo 15 gols em 45 jogos na primeira temporada, 15 gols na segunda temporada em 48 jogos, ou seja, para o meio-campista fazer 15 gols é um número muito bom. Ele vinha agradando, porém na terceira temporada, temporada 2015 e 2016, aí sim ele já teve uma queda técnica, se tornou reserva do time, não teve muita sequência, e aí acabou voltando pro Borussia Dortmund novamente. E aí, Götze novamente volta para a equipe do Borussia Dortmund com desconfiança da torcida, afinal, ele foi considerado um traidor por ter largado o Borussia, ter ido por um dos seus maiores rivais, o Bayern de Munique. Nessa segunda volta, na segunda passagem do Borussia, Götze não foi tão bem como imaginado, e aí sim a gente pode dizer que Götze desaprendeu a jogar futebol como o esperado. Lógico, ele ainda teve alguns brilharecos no Borussia, depois ele foi pro PSV Eindhoven, onde ele até teve ali uma temporada legal, né? Foi campeão da Copa da Holanda com o PSV, hoje está jogando no Eintracht Frankfurt. Ele tem ainda bons momentos, ele é um bom jogador, porém talvez ele não correspondeu às expectativas que ele mesmo gerou. Enfim, então, mais um cara aí que não correspondeu às expectativas. E mais um Golden Boy, lembrando, né? O Pogba foi Golden Boy, e o Götze foi Golden Boy em 2011. Próximo jogador da lista, Arthur Melo, que se destacou muito no Grêmio, no Tricolor Gaúcho, onde ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016, foi campeão da Libertadores, sendo um dos protagonistas da conquista da Libertadores, se tornou ídolo da equipe gremista. E aí ele foi vendido em 2018, né, pro Barcelona. O começo do Arthur no Barcelona, ele foi muito bem, recebeu até elogios do Xavi. O Xavi deu uma entrevista dizendo que ele se via no Arthur. O Arthur começou bem ali na equipe azulgrana, titular da seleção brasileira durante um momento ali com o Tite, foi campeão da Copa América em 2019, sendo titular da seleção. Porém, a partir ali de 2019 para 2020, começou a queda técnica e de desempenho do Arthur através de lesões. Aí o Arthur começou a se envolver também com polêmicas, participando de festas, baladas, não comparecendo, por exemplo, a equipe do Barcelona após uma mini férias ali que teve da equipe do Barcelona. E aí o futebol do Arthur começou a cair demais a ponto do Barcelona querer trocar ele pelo Pjanic da Juventus. Aí o Arthur foi para a equipe da Juve e lá o Arthur nunca mais conseguiu demonstrar o mesmo futebol do comecinho do Barcelona e o futebol que ele jogou na equipe do Grêmio, né? Também sofreu com lesões, o Arthur sofre com lesões há bastante tempo, mas também é algo pra gente analisar e ver se não é algo de cabeça também, porque a queda dele foi muito grande, né? Foi pro Liverpool também, lá no Liverpool ele chegou a ser operado, também não conseguiu demonstrar seu futebol no Liverpool, fez um jogo só, e aí ele foi agora para a Fiorentina, na Itália, e eu torço muito para que ele recupere o futebol. O Arthur é muito novo ainda, tá? Ele tem 27 anos de idade, então dá tempo sim dele se recuperar. Espero muito aí que o Arthur recupere seu futebol e se torne mais um bom nome para a seleção brasileira, porque se ele estiver jogando no seu auge, o Arthur sim tem bola para estar jogando num grande time europeu, assim como também para se tornar até titular da seleção brasileira. Isco é o próximo nome. O Isco foi revelado pelo Valência, depois fez ótimas temporadas pelo Málaga, ajudou o Málaga a chegar às quartas de final da Champions League, foi campeão da Eurocopa Sub-21 pela seleção espanhola. Então, o começo da carreira do Isco, ele se mostrou como uma grande promessa espanhola, e aí foi contratado pelo Real Madrid. O Isco chegou a ser titular do Real Madrid, conquistou Champions League sendo titular,
Aí o Isco, a partir da temporada mais ou menos ali 19-20, com o Real Madrid, ele começou a ter uma queda técnica. Começou a diminuir o seu número de participações em gols, cada vez menos utilizado, a ponto dele, enfim, saiu do Real Madrid, foi pro Sevilha. No Sevilha ele foi muito criticado, não mostrou o futebol esperado. E aí o Isco chegou a ficar 6 meses sem clube. Né? O começo de 2023, o Isco estava sem clube, ele foi dispensado pelo Sevilha e agora voltou a jogar pelo Real Betis. Ah, e detalhe, aqui o Isco também foi Golden Boy, né? Foi Golden Boy em 2012, assim como o Götze e o Pogba. O Philippe Coutinho foi revelado lá pelo Vasco, lá em 2009, foi campeão da Série B pelo Vasco. Logo em seguida, ele foi contratado pela Inter de Milão, onde ele, pela juventude dele, ele foi bem. Foi campeão da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção brasileira, depois foi emprestado pelo Espanhol, voltou para a Inter de Milão, jogou bem a ponto dele ter sido vendido pro Liverpool. E no Liverpool foi o seu auge. No Liverpool ele era o cara, jogou muita bola, né, pela equipe do Liverpool. Por mais que ele não trouxe nenhum título para a equipe inglesa, ele fez com que o Liverpool voltasse a brigar pelo título da Premier League. A gente tá na cabeça aí que o Liverpool briga pela Champions, briga pela Premier League, foi campeão da Premier League recentemente, mas o Liverpool durante um bom tempo aí, nesse século, ficou fora da Champions League. Às vezes não conseguia nem brigar por uma vaga na Champions League. E o Felipe Coutinho, o Soares ali, o Coutinho recuperou isso para a equipe inglesa. E aí ele foi vendido por Barcelona, a maior compra da história do Barcelona, junto com o Ousmane Dembélé, né, 135 milhões de euros. Só que no Barcelona, Coutinho não conseguiu corresponder ao esperado. Até ele teve bons jogos, teve bons momentos, mas nunca ele apresentou o mesmo futebol que ele teve no Liverpool. E aí o Coutinho no Barcelona, ele começa bem, começa fazendo bons jogos, faz uma boa Copa do Mundo pela seleção brasileira, não acho que ele foi mal, acho que ele fez uma boa Copa, acho que foi inclusive o melhor jogador da Copa da seleção brasileira em 2018. E após a Copa do Mundo, o Coutinho começa a viver de brilharecos. Ele não consegue mais manter ali a constância, não consegue mais manter aquele desempenho do Liverpool. Faz um jogo bom, faz outro jogo ruim, um jogo apagado, outro jogo mais ou menos. Vive uma fase irregular no Barcelona, a ponto dele ser emprestado por Bayern de Munique. No Bayern de Munique ele era reserva. Teve momentos importantes, tá? O Coutinho teve até alguns momentos importantes no Bayern de Munique. Ele foi bem no Bayern de Munique. O Coutinho não foi mal no Bayern de Munique, mas não a ponto dele ter recuperado aquele protagonismo. No Liverpool, foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique ainda. Ele entrou em campo contra o Barcelona naquele placar lá de 8-2 que o Bayern meteu em cima do Barcelona. Em seguida ele volta pro Barcelona, vai muito mal, e aí começa a queda abrupta do rendimento do Coutinho. No Aston Villa tem ali algum brilho, tem ali alguns jogos que ele vai bem, mas depois ele volta a ser reserva, volta a não ter mais constância entre os titulares do Aston Villa, a ponto de hoje ele tá no Al Duhail do Qatar. É um cara que deixou aquele gostinho de quero mais, né? Aquele gostinho de dava pro Coutinho ter jogado mais bola, dava pra ele ter sido mais protagonista. Eden Hazard, o próximo nome da lista. Hazard declarou aposentadoria agora com 32 anos, muito cedo. Geralmente a gente vê jogadores se aposentando após ali 34 anos de idade. Hazard, que talvez seja a maior queda técnica que eu já vi de um jogador de futebol na minha vida. Eu sou novo, quer dizer, eu me acho novo ainda, né? Tenho 28 anos. Bom, o Hazard foi revelado pelo Lille, clube francês, onde o Hazard voou nesse time. Hazard jogou 5 temporadas pela equipe francesa, ele trouxe um título francês e um título da Copa da França pro Lille, que por um clube igual o Lille, são baita títulos, né, ser campeão francês. E aí ele foi vendido pro Chelsea, e lá o Hazard comeu a bola, foi muito bem no Chelsea, foi o protagonista do Chelsea durante anos, né, sendo o craque do time. Trouxe 2 títulos da Liga Europa para a equipe do Chelsea, foi campeão da Premier League 2 vezes também, sendo eleito o melhor jogador da Premier League em 2014 e 2015. Enfim, era um meio atacante, ponta, muito rápido, muito veloz, excelente drible, excelente controle de bola, um número alto em participação em gol, né, de assistência e gols. E aí ele foi vendido pro Real Madrid. No Real Madrid, basicamente, todo mundo achava que ele ia se consagrar, né, e ser campeão da Champions League. Ele foi campeão da Champions League, mas ele nem jogou, né? Na temporada 2021-2022. Mas todo mundo achava que o Hazard ia ser o craque do Real Madrid, né? Todo mundo achava que ele ia ser o cara. Ele foi contratado com esse peso, ele foi capa do FIFA. Então o Hazard tinha esse peso.
Ele fez uma ótima Copa do Mundo 2018, ele estava na seleção da Copa do Mundo 2018, foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo 2018, né? Ganhou o prêmio lá de bola de prata, entrou na seleção da FIFA 2018 e 2019, então ali ele vivia o auge. Foi o momento que ele foi vendido pro Real Madrid. Chegou no Real Madrid, claro que ele teve problemas de lesão no começo da sua jornada aí com o Real Madrid. Até por isso que o Vinícius Júnior começou a se tornar titular do Real Madrid de maneira precoce, né? O Vini Júnior substituiu, o Hazard era o substituto do Hazard. E aí o Hazard, cada ano que passou ali no Real Madrid, foi jogando menos, cada vez menos, sendo lesão muscular. Mas eu acredito que o problema não tenha sido só lesão muscular. Eu acho que talvez até essa aposentadoria do Hazard mostra que ele estava desgostoso do futebol. Talvez ele acho que já conquistou tudo que tinha que conquistar. E se aposentou com 32 anos, que não é muito comum, né? A gente vê jogadores se aposentando tão cedo, mas isso não tira o brilho da carreira que o Hazard teve. Não é exagero dizer que ele é o maior jogador da história da Bélgica, né? Eu acho que ele e o De Bruyne aí estão nessa briga. Então, assim, pô, você é o maior jogador de um país, né? Isso é pra poucos, ainda mais um país como a Bélgica, que é um país ali que ama futebol, né? Que se tornou aí protagonista do futebol recentemente. Uma pena, né? A forma como ele encerrou a carreira, até de um jeito, não vou dizer melancólico, porque o cara tava no Real Madrid, mas ele não jogou nem 5% do que esperado no Real Madrid, porque ele veio como pompa de ser o craque do Real Madrid. James Rodrigues, mais um ex-madrilenho, né? James Rodrigues surgiu no Envigado, clube colombiano, lá em 2007. Depois ele foi contratado pelo Banfield, na Argentina, onde ele foi campeão argentino. E aí ele foi contratado pelo Porto, onde realmente aí sim o James se tornou reconhecido como um grande jogador no mundo inteiro. No Porto ele foi muito bem, foi campeão da Liga Europa na temporada 2010-2011, trouxe 3 títulos portugueses aí para a equipe do Porto. Depois foi vendido para o Mônaco, onde lá no Mônaco ele era uma das grandes estrelas da equipe, foi vice-campeão francês com o Mônaco. E depois da Copa do Mundo de 2014, onde ele foi muito bem, foi um dos protagonistas da Copa do Mundo de 2014 pela seleção colombiana. Ele estava até na seleção da Copa de 2014, foi muito bem, foi contratado pelo Real Madrid para, assim, como um peso forte, né? No Real Madrid, James começa muito bem, começa sendo titular do time com 17 gols e 16 assistências na primeira temporada. Depois ele começa a se tornar mais reserva, porém aquele reserva que entra quase todo o jogo, né? Durante 2 temporadas o James viveu a situação. Eu acho que ele até foi bem no Real Madrid e jogou, eu acho que ele correspondeu até às expectativas. Eu não acho que o James ia se tornar o craque do Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid não contratou com essa expectativa. E ele foi muito bem, tanto que depois ele jogou no Bayern de Munique. No Bayern de Munique fez bons jogos, mas ali já começou uma queda técnica do James e até uma queda física, né? Ele vinha jogando como meio-campista e teve uma queda ali realmente de desempenho grande no final ali da equipe alemã. E foi contratado pelo Everton como para ser o grande cara da equipe inglesa, e lá aí começa a derrocada do jogador colombiano. No Everton ele vai muito mal, aí ele foi pro Qatar, pro Al Rayyan, foi lá para ganhar uma grana, e aí a queda técnica dele foi muito grande, né? Daí foi ele estava no Olympiacos, agora voltou pro São Paulo, onde a gente vê, né, que ele não tá bem, perdendo pênaltis e tudo mais, não é o titular do time. Muita gente achou que ele ia chegar melhor que o Lucas Moura, por exemplo. Mas ainda é um grande jogador, é um jogador muito bom tecnicamente. Eu acho que aqui dos jogadores que eu listei, talvez foi a menor queda, talvez, né? Em termos de expectativa, realidade, não sei. Deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. E o último jogador, Alexandre Pato. Eu queria colocar o Pato aqui porque eu acho que o Pato é a cara, né? Qualquer lista que a gente for fazer de jogadores que floparam, ou jogadores que, a gente achava que ia se tornar um grande craque, eu acho que o Pato é a cara dessas listas, né? O Pato, quando surgiu lá no Internacional, foi campeão mundial em cima do Barcelona, fazendo embaixadinha com o ombro, foi muito bem no Inter, depois foi contratado no Milan. No Milan ele chegou arrebentando, jogando muita bola no Milan de Seedorf, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Robinho. No Milan, Ronaldinho. No Milan ele teve várias temporadas muito boas, foi Golden Boy, mais um Golden Boy aqui da lista, Golden Boy em 2009. O Pato teve ali participação grande na seleção brasileira durante esse ciclo, foi 2 vezes para a Olimpíadas, foi campeão também da Copa das Confederações em 2009. Só que aí no Milan, o Pato começa também a conviver com lesões graves,
que tirou o Pato aí durante um bom tempo ali do ciclo, até para a Copa do Mundo de 2010, por isso que ele não foi convocado para a Copa. Vai mal também do Milan, no final do Milan ele não vai tão bem. O Corinthians contrata o Pato para ver se ele recupera o futebol. O Pato nunca mais foi o mesmo daquele começo, cara, meteórico que ele teve. Muita gente dizia que ele não ligava muito para futebol, que ele jogava ali pro gasto, que ele focava muito mais em festas, né, em ser popstar. No São Paulo ele até teve um bom destaque, aí foi pro Chelsea, foi uma contratação muito criticada na época do Chelsea, jogou acho que 4 jogos, aí ele vai pro China, aí ele vai pro Villarreal, tentar ali recuperar o futebol. No Villarreal até acho que ele vai bem, não vai tão mal não. Assim como no São Paulo também, ele tem bons jogos, né? Mas só que muito longe do esperado, da expectativa que ele gerou lá atrás. E hoje aí no São Paulo, basicamente ele quase não joga, né? Tá encostado aí na equipe do Tricolor Paulista. Enfim, acho que é um jogador que é a cara desse tipo de lista. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, coloca aí outros jogadores que você acha que também desaprenderam a jogar futebol. Vai no canal se você não é inscrito, para você receber os próximos vídeos. Deixa o like, dedo no like aí se você gostou, se você ficou até o final porque você gostou. Então, deixa o like aí, não custa nada. E eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do canal para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. Então, confira aqui mais um vídeo do Futebol Evoluciona. E é isso, galera. Muito obrigado, valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!